tudo bem com vocês? Eu queria começar agradecendo a toda a repercussão do primeiro vídeo. Vocês não sabem quanto eu fiquei feliz, recebi muitas mensagens carinhosas. Já houve uma troca muito bacana, eu quero continuar isso. Estimula a gente a continuar gravando mais material, né? Eu tenho muitas coisas ainda para compartilhar com vocês. Muito obrigada, de coração. Hoje eu vou trazer um pouquinho da minha história musical. Vem comigo. Quando eu era criança, eu não gostava de brincar de boneca, de casinha, né? Coisas vulgo de meninas. Eu gostava de ganhar brinquedos musicais. Cornetinha, pianinho, violãozinho. Uma história engraçada, minha mãe tinha construído uma casa do lado, né? Ela estava construindo ainda, mais afastada, digamos, da casa principal, né? E ela montou um quarto para mim ali, para estudar, para fazer as minhas coisas de música. Então eu adorava chegar em casa depois da escola, almoçava rapidinho, ia pro meu quarto, né, para esse quarto, me trancava, ligava o som bem alto, apagava todas as luzes, pela janela entrava uma frestinha assim de luz e parecia um foco. Então lá eu imaginava todo o meu palco, começava a cantar, dançar, era o meu show, eu fazia o meu show, pegava uma caneta, alguma coisa que pudesse ser o meu microfone, né, que eu não tinha microfone na época, e começava a cantar e fazer o meu show. Eu me divertia daquele jeito lá. Eu amava fazer aquilo. Tudo que eu imaginava que era microfone. Eu lembro que eu imaginava até com a cortina da minha mãe, né? Aquelas cortinas antigas, você lembra? Que tinham o negócio pra abrir e fechar a cortina, aquela cordinha que eu não sei o nome. Tinha uns pompons pra puxar. Então eu usava aquela de microfone também. Ficava em cima do sofá cantando. E era muito engraçado. Até que um dia minha mãe resolveu me dar um microfone de verdade. E para eu ficar testando lá, cantar, era a minha diversão. Eu estudei numa escola Waldorf. Para quem não sabe, ela segue a filosofia do austríaco Rudolf Steiner, que é o criador da antroposofia. Ou seja, ela segue a premissa de que ela cria seres humanos, não apenas alunos que tiram boas notas. Tudo que você vai aprender nela, praticamente, é através das artes. Você vai aprender matemática, geografia, história, tudo vai ter alguma coisa de arte. Vai ter um desenho sobre a história, vai ter uma música sobre a matemática. E como você já deve imaginar, através disso, eu acabei descobrindo a minha vocação para a música. Na terceira série da escola Waldorf, os alunos eram obrigados a terem um ano de vivência com o violino. Eu fiquei super empolgada quando estava indo para o terceiro ano, porque, não sei, achei legal a ideia de aprender a tocar violino. Eu lembro que eu ficava, quando estava um pouco antes de começar as aulas, a minha mãe colocava uns concertos na televisão, eu pegava os cabides dela e ficava fingindo que era um violino e acompanhando a orquestra. Eu ficava regendo, adorava reger. Como era um ano só de vivência, a gente não era obrigado a comprar violino, e a escola tinha poucos violinos, porque eram muitos alunos. Então a gente dividia um violino para cada 2 crianças. Só que como eu tocava muito e ensaiava, eu ficava meio defasada quando eu tinha que passar o violino. Aí a minha mãe, vendo todo aquele meu interesse, ela falou, pergunte lá pro seu professor, era um professor que vinha de São Paulo, quanto que é o violino, né, que eu compro pra você? Eu falei, sério, mãe? Ela falou, você quer? Eu falei, quero. E eu sei que minha mãe acabou comprando o violino pra mim e foi a maior alegria, porque eu estudava dia, noite. Quando ia terminar o ano, minha mãe olhava pra mim, ela viu quanto eu gostava de tocar violino. Aí ela falou, você quer continuar a aula? Eu falei, quero. Aí ela começou um movimento com as outras mães para continuar a aula particular. Eu sou do interior de São Paulo e na época nem tinha professor que dava aula de violino, né? Era uma coisa meio complicada. Então a gente queria aproveitar o professor que já tinha. Aí minha mãe conseguiu com que formasse uma turma pra gente continuar a aula de violino. E aí acabamos montando até uma orquestra, virou a orquestra da escola, eu era espala. O professor passava uma música, para quem conhece o método Suzuki aí de violino, o método universal, o professor passava uma música e eu começava a deduzir o resto das músicas. E primeiro a gente pegava só as cordas Mi e Lá. O violino tem 4 cordas, a gente estudava só nas 2 mais agudas, porque mais pra frente a gente entraria nas mais graves. E eu comecei, a mesma coisa que eu fazia no agudo, sozinha, eu descobri que dava pra fazer no grave. Então eu
fazia, não sabia que eram notas diferentes. Como eu era criança, eu não sabia ler partitura ainda, mas eu ia deduzindo, assim. Então eu tirava a música tudo na frente dos outros, e daí o professor viu que tinha um interesse maior, aí ele me ajudando, ele ia tentando me dar uns toques, às vezes eu não saía direito a nota, ele falou, estica um pouquinho mais o dedo, e assim eu fui tocando. Sempre me chamavam para eventos locais, eventos da cidade, eventos na região. Eram eventos políticos, eventos educacionais, feira de ciências, missas, né? Em cidade pequena, missa é o point. Aí me chamavam também para casamentos e demais festas. Então era bonitinho chamar uma criança para tocar, né? Tocar violino. Depois de adulto, ninguém mais quer saber da gente. Aí chegou uma época que já não estava rendendo tanto mais para mim, né? Porque tinha alunos lá que começaram por empolgação. Eu estava num nível que exigia ser mais avançada. Aí me falaram do Conservatório de Tatuí, que é um dos conservatórios modelos, um dos maiores da América Latina. Eu sou de Capão Bonito, interior de São Paulo. Esse Conservatório de Tatuí ficava perto da cidade, dava umas 2h30 de viagem. Quem estudava lá era o O do Borogodó. Falaram, vai ser bom lá para você se desenvolver. E é um conservatório público, então eu tinha que fazer teste para entrar e tal. Eu ensaiei, eu tava super nervosa no dia do teste e tal. Eu lembro quando eu saí do teste, minha mãe tava lá fora chorando, porque ela ficou emocionada, né? Porque eu me dedicava tanto, né? E eu não passei no teste a princípio, fiquei na lista de espera. Aí eu lembro que minha mãe acabou escrevendo uma carta pro diretor do conservatório, falando de todo o meu empenho, né? A minha dedicação ao instrumento, que era meu sonho, que eu queria tocar, que eu me comprometia a estudar, que eu era muito estudiosa, e era mesmo. Enfim, eu não vou saber falar todas as palavras da minha mãe, eu lembro que foram lindas, e o diretor respondeu a carta. Eu só fiquei sabendo, na verdade, da carta depois, né, porque minha mãe também não queria criar falsas expectativas em mim, né, e o diretor respondeu essa carta me chamando para fazer a matrícula. Eu fui com a minha mãe, né, toda contente, vou vou estudar no Conservatório de Tatuí, né, vocês perguntam, nossa, mas você não sonhava, sei lá, ir pro exterior, né, sei lá, Europa, Estados Unidos. Então, primeiro que eu era criança. Eu era uma criança, assim, muito criança mesmo, assim, eu não tinha conhecimento dessas coisas. E segundo que a gente era do interior. Não tinha muito essa ideia, né, ir pra fora, era uma coisa muito distante. Pra gente ir pra capital do estado já naquela época era o top que tinha. E foi muito bacana, assim, pra mim, pro meu crescimento, aprimoramento musical. Eu estudei muito música clássica, música erudita, né? Aí, alguns anos depois, eu lembro que o conservatório fez o primeiro encontro internacional de cordas. Então, veio vários professores de fora, de outros países e de outros estados também, para dar cursos, workshops. Falei com minha mãe, mãe, deixa eu participar, né? Tipo, vai ser super legal, vai ser super importante pra mim, pra me desenvolver. Minha mãe pensou, né, porque eu ia ter que faltar da escola também. Ela falou, vamos procurar um lugar pra você ficar, né? Falei, eita, mãe. Mãe, te amo, mãe. Minha mãe sempre me incentivando. Aí eu fui, né, a gente achou um hotel lá e tinha que se inscrever para um instrumento. Como eu ainda não estava avançada, eu me inscrevi só como aluna ouvinte e de violino, né? Obviamente, que eu tocava violino. Eu não perdia nada assim. Só que tinha dia que estava muito cansativo já, né? Porque era intenso o negócio, né? Era masterclass, era de manhã e de tarde, manhã e de tarde. E à noite, toda noite tinha um concerto, né? Como era um encontro de cordas, cada noite era o solo de algum instrumento. Lembro que a primeira noite foi o solo de violino. E, gente, me arrepiava toda, sabe? De chorar, assim, porque era muito lindo. Eu lembro que teve um solo de viola clássica, solo de contrabaixo acústico. A viola clássica, assim, eu acho ela um pouquinho mais grave só que o violino. Acho não, ela é, né? Então, não dá pra ver tanta diferença, né? O contrabaixo acústico, né? Que é aquele instrumentão um pouco maior que o cello, né? Eu achava muito grave. Às vezes era tão grave, parece que o ouvido não acompanha, né? Parece que fica, até desafina um pouco. Então eu também não gostei muito. Agora, no solo de cello, nossa senhora, foi a minha paixão, primeiro ouvido. Falei, gente, que coisa maravilhosa. Eu fiquei tão encantada com o som do cello, porque ele alcançava agudos incríveis, mas não era agudo que irritava. Graves, muito graves, mas
mais confortáveis pro ouvido. Gente, eu lembro que aquilo mexeu tanto comigo. Foi ali que brotou o amor pelo cello. Aí hoje, assim, até comparo. O violino, assim, foi o que me apareceu na época, quando eu era criança. Mesma coisa, sei lá, chegar numa padaria. Só tem brigadeiro. Então você vai lá, se contenta com o brigadeiro. Agora você vai na padaria, no outro dia, tem brigadeiro, beijinho, pavê, sei lá, outro doce lá. Então você tem outras opções. Qual eu vou escolher? Aí você resolve experimentar um pouco de tudo. Tá, eu gosto de brigadeiro, mas eu acho que eu gosto mais do pavê, né? Então foi mais ou menos isso. Eu vi todos os instrumentos ali, né, das cordas, e vi que a minha paixão mesmo era o violoncelo. Ainda toco violino, amo violino, mas o cello, gente, foi assim, não sei, gente. Ele abraçou minha alma, meu coração, abraçou tudo. Por que eu contei isso? Porque hoje eu tô tentando trazer mais pro meu projeto minhas origens. O cello, eu só fui estudar mesmo muitos anos depois. Hoje estou tentando fazer um projeto que ele tá como ator principal também. É a voz e o cello. Aos pouquinhos vocês vão conhecendo mais, vão ouvir as novas músicas do meu projeto que eu tô armando aí. Muito obrigada pela companhia de vocês. Curta o vídeo, se inscreve no meu canal, me siga aí nas minhas redes sociais, tá aqui na descrição do vídeo. E vamos juntos! Menina, tão linda, irradia, alucina, me encanta.